Gênesis 12, versículo 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Você lembra o que aconteceu aqui? Não existe nenhuma referência. Não existe nenhuma referência aqui da relação entre Deus e Abraão até esse capítulo 12, certo? Não existe nenhuma referência. Como se Deus aparece. Deus aparece para Abraão. Do nada. Da mesma maneira que Deus apareceu através de uma visitação de um anjo para Maria. Apareceu. Amém, que bênção. Deus aparece de tal maneira, e é interessante que a gente tem que cuidar para não ler a Bíblia com nossos olhos, nossos óculos racionais. É dizer, Deus falou com Abraão, sai da tua terra. É impossível você tirar a voz de Deus sem a presença de Deus, sem a... Existe algo sobrenatural quando Deus entra em cena. Amém. A Bíblia fala da glória de Deus, da voz de Deus, da grandeza de Deus, de quem Deus é. Amém. É como se ele chega em cena. A voz de Deus não está dissociada da presença dele. Então ele fala, Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa e de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Tem algo que Deus começou a fazer nesse homem, e ele acolheu, e ele segurou essa fé que teve Abraão, que trouxe até nós, que Deus abençoou, e todas as nações da terra vão ser abençoadas. Por essa fé que Abraão teve, porque a Bíblia fala que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Ele foi salvo, amém, diante de Deus. Ele estava em correta condição diante de Deus pela fé dele. Lá atrás, algo tremendo, esse homem creu em Deus. E essa fé vai sendo divulgada ao longo da história e é conhecida como o pai da fé. Esse homem afetou, olha o que ele afetou. Um amigo de Deus, andava com Deus, afetou a humanidade, afetou a salvação de tantas pessoas. Está na galeria, esse é um que está na galeria da fé, Abraão. E aí o autor aos Hebreus diz, olha para a vida de Abraão, e que essa vida te incentive a viver uma vida de fé. Amém. E com qual objetivo? A você também deixar para frente. Amém. Os nossos filhos têm que ser pessoas de fé. Amém. Amém. Às vezes nós estamos preocupados em dar recursos, amém, isso, aquilo, casa, dinheiro, adquirir coisas e passar para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam carregar a fé que nós temos, amém, e levar adiante. Para mim, é um texto tremendo, quando Paulo fala para Timóteo, ele diz assim, ele olha e diz assim, ele reconhece a fé de Timóteo. E ele diz assim, a fé que primeiro habitou na tua avó, depois na tua mãe e agora em ti. Amém. Ou seja, imagina a avó de Timóteo. Você imagina a avó de Timóteo. Viveu uma vida de fé ao ponto de afetar um dos grandes homens que Deus usou. Amém. A história diz, amém, que Timóteo era um dos presbíteros, um dos líderes da igreja em Éfeso. É a igreja mais falada, uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja em Éfeso. Timóteo, um líder. Amém. A avó, ele diz a fé que primeiramente habitou. Então, se você olha, existe algo em nós, existe uma capacidade de viver uma realidade onde você diz, tem uma fé que você carrega, que é a fé de Deus. Amém.
que você vive de tal maneira e que você influencia de tal maneira que as pessoas, amém, querem viver, amém. Corre a tua carreira agora. É uma das principais coisas de você deixar. João diz assim, eu não tenho maior alegria do que essa, ver que meus filhos andam pela fé, amém. Eles andam que foi todo o conceito que Jesus trouxe, amém. Ele criou discípulos, os discípulos estavam vivendo, amém. Sabe o que aconteceu quando depois de Pentecostes, Pedro, João, e aquele milagre, amém, do paralítico, e tudo o que estava acontecendo, e aí o discurso de Pedro, a postura de Pedro, a fé de Pedro, amém, a maneira como ele reagiu, os religiosos disseram assim, amém, eles ficaram admirados. Então, sempre que você começa a perceber essa palavra admiração, assombro, de uma certa forma, é que tem Deus no meio. É uma coisa sobrenatural. Eles ficaram admirados que eles eram homens incultos e iletrados, que o que eles estavam fazendo, eles não tinham base, porque eles sendo incultos e iletrados, o que eles estavam fazendo era algo sobrenatural. E é como se os religiosos pudessem dizer assim, nós matamos Jesus, amém. Apareceu um outro Jesus por aí, amém, que está falando como Jesus e está operando como Jesus, amém, o que Jesus falou, obras maiores vocês falaram. Então, você olha para a situação e vê assim, opa, Jesus operou numa realidade diante de Deus e agora os discípulos estão operando nessa fé que Jesus operava. Amém. Os discípulos estavam operando na fé que Jesus operava. É isso? Vocês não são meus discípulos. Então, olha o que ele diz. Eles foram treinados por Jesus durante 3 anos e meio, treinados. Ele diz, espera agora, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Deus vai colocar o Espírito dele. Então, eles estão operando, fazendo a vontade de Deus na terra, sob o poder de Deus na terra. É como Jesus operou. Então, lá vem um cristão. O que é um cristão? Alguém que está operando que nem Cristo. Amém. Então, o que é que seria o grande alvo nosso? Amém. Você olhar para Abraão e dizer assim, pai de muitas nações, amém. O pai da fé, amém. E nós podemos ter a fé que teve Abraão. Amém. Abraão operou pela fé. Amém? Todos nós sabemos disso. Mas fé é um dom de Deus, é algo que Deus coloca, inicia no nosso coração, Ele responde. Amém. Então, Marcos 11, versículo 22, nessa surpresa, né, que os discípulos tiveram, que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Você imagina, Jesus está passando, assim, nunca mais coma ninguém fruto de ti. Amém. E a Bíblia fala que os discípulos ouviram isso. Você imagina o que devia ser, o que é a convivência com Jesus. Você vai de admiração e surpresa e assombro continuamente. Se você olha, quando Jesus disse para o discípulo, na pesca maravilhosa, lança a rede de novo ao mar e vai pescar. Já era dia. Nós pescamos toda noite, mas sob tua palavra nós vamos lançar a rede. Eles pegaram tal pesca que a Bíblia fala que o assombro tomou conta deles. Eles ficaram assombrados, eles ficaram impactados. A admiração
tomou conta, o assombro. Quando ele acalmou a tempestade, a Bíblia fala que foram tomados de admiração, porque quem é que deu? Quem é que faz isso? Amém. Quem faz esse tipo de coisa? Amém? Quem faz esse tipo de coisa? Então, essa é a reação que Deus, eu creio que quer restaurar na nossa vida. Amém? Amém. Amém? Quantos concordam? Amém? Que Deus precisa restaurar essa realidade. Amém? Nós precisamos ficar um pouquinho mais, como se diz, assombrados, né? Porque ele fala assim, na pesca a admiração se apoderou deles. Quando ele acalmou a tempestade, diz, aquieta, e os ventos obedeceram, eles possuídos de temor e admiração. Quem é esse? Temor e admiração. Por quê? É um ato divino, é um ato sobrenatural. Quando aquele paralítico levantou, ele dizia, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. A Bíblia fala que a multidão foi tomada de assombro e admiração. Amém. Os deuses estão entre nós. Amém. Grande temor, em outros textos, e grande admiração. Então, da onde vem fé no nosso coração? E Jesus, então, começa a explicar no versículo 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus disse, tende fé em Deus. Amém. Então, meu primeiro ponto, antes de expandir nada e qualquer coisa, amém, irmão, tenha fé em Deus. Amém. Então, eu quero colocar duas coisas para os irmãos. Para você ter a fé de Deus, você precisa ter fé em Deus primeiro. Amém. Ok? São dois aspectos. Para você operar na fé de Deus, você precisa crer em Deus. O que Abraão fez quando Deus falou com ele, e o que ele disse, Abraão creu em Deus. Você crê em Deus, em primeiro lugar. Hebreus 11:6 fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, número 1, você crê em Deus. Tenha fé em Deus. E o que isso significa? É o que eu tenho falado. Você tem que ter um coração humilde, para saber que tem um Deus no céu, que você não é Deus, ok? Da onde vem o coração humilde? O coração humilde vem de reconhecer que tem alguém super maior que você, amém? E que você não é o rei do quarteirão, amém? Amém? Admiração, assombro, temor de Deus, o que é isso? É chegar à conclusão que existe alguém muito maior, um grande Deus do céu. Foi o que aconteceu com Jó. Jó começou a ficar... Falei de coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Eu falei de coisas que eu não consigo nem chegar por perto. Então, quando nós vamos lidar com Deus, nós precisamos restaurar em nós um coração humilde, um coração de admiração, um coração de assombro. No caso, é o que a palavra fala, temor de Deus no nosso coração. Precisamos restaurar o temor de Deus. É o início de todas as coisas da nossa caminhada. É você chegar à conclusão que Deus está sentado no trono do universo, Ele pode simplesmente fazer assim, a nossa vida se foi. Amém? Esse mundo todo vai. Amém? Ele é Deus. Amém? Ele é o nosso Deus, Ele é grande, Ele é Deus. Então é necessário que você lide com essa realidade. E o que Abraão fez, num primeiro momento, quando ele creu, você imagina, você está vivendo uma vida normal, Deus aparece e ele fala assim, ele creu em Deus. Amém. A reação de Abraão. Por que isso é importante, meu irmão? Porque a nossa oração depende disso. Num primeiro momento, você para se aproximar de Deus, você precisa saber que Ele é maior, que Ele pode, que Ele sabe mais, que Ele tem mais, que Ele consegue mais, que Ele é muito maior que você. Amém. Amém.
Um dos pontos que eu queria deixar para os irmãos nesse início de ano, amém? Nós não temos orado a Deus, nós temos mandado em Deus, amém? Nós temos exposto para Deus as nossas insatisfações. Deus, eu faço tudo certo, amém? Nada funciona, eu sou fiel, eu faço tudo certo, eu fiz assim, cadê isso aqui? Amém? O que o povo de Israel fez? Pois nós saímos do Egito, agora tem essa comida, toda hora aqui, lá tinha comida. O que é murmuração? O que é desgosto? O que é insatisfação? A gente coloca diante de Deus o que? Os nossos desgostos, as nossas frustrações, amém? Quem faz isso está dizendo assim, Deus, amém? Não existe temor de Deus numa conversa dessa. Amém? E Deus, a oração da fé transforma. Ou seja, quando você se aproxima de Deus, você diz que está lidando com Deus. E Deus diz, pede para mim. E, meu irmão, pedir algo para alguém é um sinal de rendição, temor e humildade. Você dizer, Deus, eu não sei o que fazer, eu creio que Tu és capaz, Tu podes me ajudar nisso. É isso que está faltando na nossa vida, nós precisamos mudar nosso tom. Amém? O que nós estamos falando assim, eu faço tudo certo, mas Deus não, amém, Deus não vai, amém, nós estamos expressando, amém, não se manda em Deus, amém, ok, amém, eu sei que é uma coisa simples de dizer, amém, não se manda em alguém, Deus é Deus, se pede, amém, e pede de maneira educada para Deus, ok? Deus, eu gostaria muito que isso acontecesse, amém. Eu creio que Tu és capaz. A Tua palavra diz que Tu queres fazer. Deus, eu estou crendo em Ti sobre isso. Humildemente diante de Deus. Amém. Eu creio que nós perdemos esse senso, amém, de sermos humildes, rendidos e de temor de Deus e de pedir a graça de Deus para um Deus que pode todas as coisas e Ele está nos convidando. Mas, meu irmão, o tom muitas vezes da nossa conversa de frustração e a nossa vida, amém, ele exala um certo descontentamento com Deus, com a vida e com tudo mais, quando diz assim, amém, e Deus olha do céu, amém, achando que Deus vai se sentir condoído com a nossa irritação, com o nosso cuidado. Amém, quando Deus diz, pede, mas pede, amém, pede de maneira querida e educada. Ok? Se tem alguma dúvida, faça perguntas. Você já percebeu como é que você já sabe como a pessoa vem, que a pessoa não quer admitir que não sabe? Não, porque eu fiz assim, nada dá certo. Tu quer fazer uma pergunta? Assim, eu não sei fazer, tu podia me ajudar, é bem diferente. A pessoa vem reinando. Sabe como a pessoa não sabe nada, mas ela chega assim que você se constrange. Amém. É muito difícil para o ser humano pedir ajuda, reconhecer que eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de Deus. Isso se chama, é necessário que quando você se aproxima de Deus, você precisa crer que Ele é Deus. Então as nossas orações, a minha sugestão para os irmãos, nós precisamos mudar o tom da nossa oração. Amém? As nossas orações estão muito arrogantes. Não, porque eu determino o que Deus vai fazer, porque eu fiz e Ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, Ele não é obrigado a fazer nada. Amém? Ele não obedece às nossas ordens, Ele é Deus. Amém? É necessário que você entenda que você está lidando com Deus. Deus tem o maior prazer de te ajudar, mas amém, vai a Deus com um coração humilde e diz, Deus, eu preciso da tua ajuda nesse assunto. Eu não sei o que fazer. Amém? Você vai ver o céu se movendo a teu favor. Se o meu povo se humilhar, amém, primeiro. Amém? Faz sentido isso? Você sabe como a pessoa vem, que não sabe fazer, mas vem por cima? Não, porque eu fiz curso, não sei o quê, porque não funciona nada nessa empresa, não sei o quê. Assim, algum comentário. Não, porque não sei o quê, e vai. Não, é o seguinte, deu um problema lá naquela máquina, eu não sei resolver. Tu podia me ajudar? É assim que a gente trata com Deus. É exatamente isso que aconteceu quando Deus diz assim, não come desse fruto. E sabe qual foi a artimanha? Sabe o que nos apelou para o ser humano? Vocês vão ser que nem Deus. Amém.
O diabo diz, Deus sabe que no momento que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Ele. Amém. E isso, amém, mexe com o ser humano. Amém. E nós achamos que nós podemos chegar diante de Deus porque eu determino, porque eu faço, porque eu fiz, e é o que Jó fez. Não, porque, olha só, eu sou uma pessoa justa. Amém. Eu sou uma pessoa justa, eu faço tudo certo, eu oro. Olha só, fulano de tal, não é justo, não é isso, não é aquilo. Eu falei assim, tem alguma pergunta? Precisa de alguma coisa? Você até agora, ó, não está ouvindo nada. Amém. Deus está ouvindo o que eu estou dizendo? Na verdade, não. Amém. 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 Deus não está ouvindo. Amém. Se eu contemplar a vaidade do meu coração, a arrogância da minha, amém, esse senso de que eu sou bom, amém, aquele homem subiu para orar para Deus e diz, graças a Deus que eu não sou que nem os outros, que eu dou o dízimo, eu faço assim, eu faço aquilo outro, e Jesus, na parábola, ele diz assim, ele voltou, amém, ele orou de si para si e voltou do jeito que veio, amém, foi e voltou, perdeu tempo. E nós temos essa noção, como assim Deus não vai me ouvir? Deus não ouve arrogância, Deus não ouve esse senso de que eu sou superior, que eu tenho, que eu posso, e Deus não está aqui na terra para ficar ouvindo ordens e dizer sugestão do que tem que ser feito, amém. Eu falei, Deus, e ao mesmo tempo Deus dizia assim, eu tenho um mundo para oferecer para vocês, amém. Pede, nada tendes, porque não pedis. E meu irmão, e quando vocês pedem mal e errado. As pessoas estão pedindo, indiretamente, dando sermão em Deus nas suas orações. Amém? As pessoas dão um sermão, ó, excelentíssimo Deus, porque eu faço tudo o que tem a ser, e aquele homem não faz nada, quando é que vai vir a minha bênção, não sei o quê. Eu falei, amém, poupa Deus do seu sermão, amém, de ensinar, da tua frustração, da tua murmuração, simplesmente, Deus, eu preciso de Ti. Eu estou encrencado. Amém. Você não tem problema, meu filho. Amém. A nossa fé começa em reconhecer as nossas encrencas, que sem Deus nós não fazemos nada. Amém. Como é que nós vamos operar em fé se a gente já sai dizendo o que Deus tem que fazer, como tem que fazer, onde está errado, e nós só precisamos que Deus faça assim, assim, assim? Assim, Deus, amém. De manhã, nesse início de ano, meu irmão, fala para Deus assim, Deus, eu tenho uma família, tenho empresa, tenho uma vida nessa terra, e eu gostaria que essa vida, amém, contasse algo para a eternidade. Eu preciso da tua ajuda, Deus. E cada manhã nós precisamos da ajuda de Deus. Pede, amém. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Então, Tiago, ele exorta, vocês precisam de sabedoria? Peça a Deus. Deus, assim não vai dar, eu preciso de sabedoria. Olha só, essa pessoa está me incomodando, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais essa situação. Assim, Deus não está ouvindo, amém? É como se, amém, tem muita coisa que nós fazemos, que nós estamos dando indiretamente, dizendo assim, Deus, tu tem que fazer. Amém. Como assim? Eu determino que tu faça. Eu disse, como assim? Amém, você não manda em alguém que está em autoridade sobre a tua vida. Amém. Eu gosto daquele exemplo, assim, onde a esposa fala para ele, marido, amém, corrige, não está vendo o que a fulano está fazendo? Assim, amém, é cômico isso. Amém. Porque, amém, protocolarmente a gente sabe que o marido é que tem autoridade, mas a gente está dizendo para o marido, corrige, amém, não está vendo o erro. Ah lá, olha, não faz assim. Amém. Amém. Da onde? Amém. Amém. Deus, manda fogo do céu. Deus resolve essa situação. Essa pessoa está fazendo tudo errado. Eu falei, com licença. Amém. Oração. Amém. Você não manda em Deus, você pede para Deus. Humildemente. Ok? Então, esse é o tom da nossa oração. É necessário que você aproxime de Deus, você saiba que Ele é Deus. O temor de Deus é o começo de uma caminhada. E o que acontece é que Abraão, o pai da fé, ele começou nessa jornada, Deus visitou Abraão e Abraão disse, eu creio em Deus. Amém.
Tiago diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida, amém, aquele que hesita, amém, tem dois corações, não sabe se Deus pode, se Deus quer, se realmente está ouvindo. Amém. Nós tratamos Deus de uma maneira, amém, muito, amém, desrespeitosa. No mínimo isso eu vou dizer. Amém. Deus está sentado no trono e tem o maior prazer de dar do seu Espírito, da sua vida. Ele nos deu o melhor. Amém. Faz o que Ele pede e manda e orienta. Amém. Então, quando a palavra de Deus diz, pede, o ato de pedir se chama é implícito que você já viu pedido mandando? É impressionante. É impressionante o ser humano. Ele não consegue ser humilde. Amém? Ele pede, me dá isso aí. Amém. Tu vai me dar isso aí? Como assim? Amém. Pedir implica eu não tenho, não posso, não consigo. Sem Ele eu não tenho nada. E eu sei que Deus é bom e pode tudo, e Ele me deu acesso a Ele. Então, ao eu pedir, é o meu primeiro estágio, onde você vai, Deus. Amém. Eu creio em Deus. E talvez, uma das coisas que nós não conseguimos enxergar, e é algo que eu tenho dito nesses nossos últimos 2 meses, você não consegue enxergar Abraão com o homem de fé e a fé que ele tem, você não consegue perceber que ele é um homem extremamente humilde. Você não consegue enxergar a humildade em Abraão. Porque quando nós vemos fé na Bíblia, nós associamos como arrogante, confiante, amém? A pessoa cheia de fé. Amém? E biblicamente, todas as pessoas que tocaram em níveis de fé, amém, como nós vimos, eram pessoas extremamente humildes. Porque elas receberam a graça de Deus para operar nesse nível. Então, nós temos uma dificuldade enorme de associar fé com humildade. Amém? Confiança com humildade. Pedir é uma característica do humilde, mas ele tem confiança no Deus que chama. Amém? Então, talvez é uma das grandes marcas, e uma maneira que nós precisamos começar a ler as Escrituras diferente e ajustar o nosso coração, porque o nosso coração está contaminado. Amém? Nosso coração está contaminado. Você olha Moisés, o homem mais manso da terra. Amém? Olha o que ele fez. Quando Miriam e Arão questionaram a autoridade de Miriam, ele não foi brigar com eles. Ele foi para o joelho e falou assim, Deus, amém. Eu não vou defender a minha causa. Amém. Imagina você fazer isso. Aí vai para o joelho. E Deus diz, Miriam, Arão e Moisés vão ter uma conversa. Quando eu falo com o profeta, eu falo em sonhos, visões e códigos, não com Moisés, meu amigo Moisés. Eu falo com ele face a face. Isso implica, esse nível de intimidade, implica um nível de humildade e rendição nunca visto na terra. Porque Deus resiste qualquer forma de soberba. Quanto mais da graça de Deus nós vemos, mais coração rendido. Então, como é que você pode ser alguém extremamente humilde e confrontar o faraó? Amém. Faraó, amém. Deixa o meu povo. Amém. Existe
É algo que humanamente a gente não consegue compreender. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. Como você pode ser humilde e ter autoridade? Amém. Como você pode fazer isso? Então, e é isso que nós, muitas vezes, podemos errar nesse conceito de fé, porque fé não é algo mental que você estuda. Você não pode andar em níveis de fé porque você leu e você acha que é bacana e eu vou fazer também. Amém. Ou que alguém disse para você. Amém. Deus precisa visitar você. Você precisa ter um senso de admiração e rendição a Deus. Amém. Onde você sabe quem Ele é e o que Ele é capaz, porque é Deus que reparte esses níveis de fé. Amém. Ninguém é capaz de fazer o que esses homens fizeram se Deus não estava com ele. Amém. Amém? Ninguém é capaz de fazer o que a gente vê essas pessoas fazendo se não for Deus que estiver operando através deles. Amém. Então, o ato de pedir, ele já é um começo. Então, que Deus restaure a nossa vida de oração. Amém. Por que nós não oramos muito? Porque nós não precisamos, nós sabemos. E quando pedis mal. Amém. Essa é a razão porque existe guerra, problema, desafio. Pede, vem a mim e pede. E aí, em Hebreus 11, 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele se torna galardoador daqueles que o diligentemente o buscam. Então, eu queria que você olhasse da seguinte forma: você precisa acreditar, crer que Deus existe, que Ele é Deus, se você crê em Deus, e que Ele quer repartir algo para a tua vida. Então, quando nós falamos que existem níveis de fé que Deus quer repartir disponíveis para nós, é isso. Amém. Muito da nossa falta de entendimento de como Deus funciona é que nós entendemos como um galardão, como uma bênção, amém, material. Você vai a Deus, você pede. Deus repartiu com Abraão a capacidade e a habilidade de influenciar nações da terra. Amém. Essa foi a bênção que Abraão recebeu. Amém. Um homem recebeu a capacidade que, através da sua vida, da sua fé em Deus, a vida de Abraão, amém, foi além do que o dia a dia dele, o que parou lá atrás. Amém. Os historiadores, muitos dizem que a única coisa que Abraão tinha quando faleceu, que ele tinha propriedade, era o lugar, a tumba onde ele enterrou a Sara. Amém. O resto, ele não tinha nenhuma posse. Amém. Mas olha o que ele tinha, porque amém, a vida de fé, ele impacta, não é só a nossa vida aqui. Amém. Imagina, nações são afetadas, os povos da terra, amém, vão ser abençoados. Gálatas 3, eu vou ler mais esse texto com os irmãos. Gálatas 3,14. Então nós paramos aqui em Marcos 11 dizendo: tenha fé em Deus. Amém. Tenha fé em Deus. Eu queria tentar, para efeito didático, o seguinte: tenha fé em Deus é uma coisa, amém, e tenha fé de Deus é outra coisa. Amém. Ou seja, agora nós vamos operar como Deus. Você sabe que Ele existe, então eu vou dar capacidade para você crer em coisas. Ok? Amém? Então, Gálatas, Deus nos ajude a entender, amém, como nós temos coisas para aprender. Amém. Essa é a sensação que dá, quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente não sabe nada. Amém. Hoje a gente sabe pouco. Amém. Olha a profundidade da sabedoria e a riqueza do nosso Deus. Amém. E olha o que Paulo escreveu. Agora nós vemos em parte, amém, por mais que a gente vai ver ainda parte do que é que Deus tem reservado. Mas Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você imagina que Deus abençoou Abraão lá atrás. Ele diz: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, tu vai ser uma bênção, e essa tua bênção vai carregar para gerações e vai chegar até os gentios e os povos da terra. Amém? Que bênção! A influência que esses heróis da fé, que esse homem tinha. E nós podemos ter a fé que teve Abraão. A fé que Deus, amém, o dom e a capacidade que Deus deu para Abraão fazer o que ele fez, nós podemos ter. Porque a fé é de Deus, não é do Abraão, é Deus que deu. Amém. Amém. Não é o Abraão que fez grande coisa. Abraão creu em Deus e operou em obediência e rendição ao comando e à direção de Deus. Então, quando Deus visitou, o anjo visitou Maria, ok? Quantos nós, todos nós sabemos, e nós precisamos ler, que Deus nos ajude a ler corretamente, amém? Crer que você vai gerar um filho sem ter marido, amém, não é uma coisa pequena, ok? Amém? Ser humano não vai conseguir fazer isso. Não existe ser humano. Não adianta você ensinar na escola dominical. Você não consegue ensinar, olha, eu já vou te preparando que tu vai gerar uma criança. Não existe essa possibilidade de sair de dentro de nós, mentalmente, ou ouvir dizer que vai ser. Não, o que precisa? Precisa um encontro com Deus. Puf! O anjo aparece e diz: alega-te muito favorecida. Amém. Algo aconteceu naquele momento, onde o anjo vem da presença de Deus e reparte e visita Maria. Amém. Algo aconteceu ali, meu irmão. Sabe por que aconteceu algo tremendo, maior do que nós podemos imaginar? Porque o anjo falou: não temas. Ela tremeu as bases. Meu irmão, uma das frases mais instruídas ao longo das Escrituras é: não temas. Sabe o que isso significa? É quando o ser humano entra em contato com algo divino. Não temas. Esse é o sinal de que Deus está na área. Amém. Quando Daniel era um homem versado nas coisas de Deus, orava a Deus 3 vezes a dia, ele tinha interpretado isso, ele era um homem de autoridade. Quando o anjo apareceu para ele, ele perdeu as forças. Ele falou: Daniel, não temas, homem muito amado. Amém. Esse é o sinal que fé está vindo. Amém. Que Deus está visitando o seu povo, e algo está sendo gerado sobrenatural no teu coração, e aí você pode dizer: eu creio em Deus em primeiro lugar. É a resposta. Meu irmão, esse assunto de fé é tão tremendo que nós precisamos ajustar o nosso coração para essa realidade. É uma capacidade que Deus nos dá para fazer algo que só Deus é capaz de fazer. Não é algo que você inventa e cria. Então amém, você precisa ter esses momentos com Deus. Essa é a razão porque Deus, se você quer ter uma vida de fé, amém, nós precisamos nos consagrar mais à oração, a buscar a Deus, amém, a diminuir a influência do mundo, porque você quer. Amém. Você tem fome de receber essas realidades, de viver uma vida de fé e fazer o que Deus te chamou para fazer. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Amém. Você tem que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós estamos, amém, de alguma maneira querendo acessar uma fé, amém, que nasceu em algum estudo nosso, mas não nasceu na presença de Deus. Amém. Então, olha o que acontece. Maria tem uma visitação. Amém. Um anjo apareceu. Amém. Um anjo apareceu. A glória do Senhor apareceu para os pastores. Deus visitou o seu povo. Essa é a grandeza da obra do Espírito. Amém.
da presença de Deus, que Deus restaure uma vida de volta, amém, para nós voltarmos a ser influenciados pela voz de Deus e pela presença de Deus. Quando Deus, amém, quando o homem pecou, ele escolheu viver fora dessa realidade, ele escolheu viver do seu intelecto, do seu natural, de estudar porque eu consigo, porque ele também se acha que pode. E Deus está nos convidando a viver pela fé. Sabe o que vai acontecer? Toda a informação e tudo que você obteve de lógica humana, que você obteve de maneira fruto da desobediência, você vai ter que deixar de lado e voltar a ir para a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Amém? Essa é a vida de fé. Nós não andamos pelo que nós vemos, pela lógica humana, pelo que os nossos olhos aprendem. Nós vamos ter que voltar ao primeiro amor e a amar a presença de Deus, a realidade de Deus conosco, a rendição no nosso coração, onde Deus, amém, que bênção é quando Deus fala conosco, quando nós sentimos a presença de Deus, onde Deus ilumina algo, onde Deus revela algo no nosso coração. Fé vem, amém, quando Deus vem, amém. Uma das coisas tremendas, quando os discípulos, amém, depois do Pentecostes, as pessoas ficaram impressionadas com o que eles fizeram. Eles disseram, por que vocês estão admirados e assombrados, como se pelo nosso poder e a nossa piedade fosse feito? Não, esse homem anda por causa da fé em o nome de Jesus. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, é uma fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita. Então, eles estavam bem claros que isso que está acontecendo é algo sobrenatural, não vem de nós, nós estamos operando numa fé sobrenatural aqui. Amém? É algo que veio de Deus. Fé vem, amém? A voz de Deus e a presença de Deus. Então, quando o homem pecou e comeu do fruto, ele desobedeceu a Deus. Amém? E lembra, fé, ele não consegue lidar com desobediência, ok? É uma coisa que não... Quem tem uma tendência a não levar a sério o governo e a autoridade não consegue operar pela fé. Amém? Se você questiona a autoridade, está toda hora questionando a autoridade, não dá bola para a autoridade, ou não respeita a autoridade, você vai ter dificuldade de operar pela fé, porque fé e autoridade trabalham juntos. Amém? Então nós precisamos ensinar nossos filhos a obedecer. Eles precisam aprender a obedecer, porque, amém, fé opera da mesma forma. Então olha o que acontece. O homem desobedeceu. E a restauração, a gente se rende de novo, volta a Deus pelo sangue de Jesus, e você volta para a presença de Deus e volta para a voz de Deus. Nós vivemos pela voz de Deus, pela presença de Deus. Ok? Então, onde você vai achar fé para viver esse ano? Meu irmão, nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar a Deus mais. Amém? Nós precisamos buscar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. E, meus irmãos, Deus tem um mundo a oferecer ao seu povo. Mas Ele é galardoador daqueles que diligentemente buscam. Deus restaure a fome. Amém? Deus restaure o desejo. A diligência, a perseverança. Amém? A consagração, a rendição a Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Ali virei a ti. Amém? Existe um lugar onde nós cultivamos, um lugar de intimidade, de amor a Deus, onde Ele reparte seus segredos. Amém? Então, o que Ele diz? Ele é galardoador. Ele recompensa. E uma das coisas que você vai perceber, que fé é um presente que Deus nos dá. Amém? Operar. É o que Deus nos dá. Então, Marcos 14, para a gente tentar ir, amém, andando, avançando e sinalizando a nossa, amém, trem de pouso baixando. Mateus 14.
Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas, sobre o mar. Amém. Amém. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Óbvio. Amém. O que está acontecendo aqui? Nosso Deus expondo-nos a níveis de fé disponíveis. Amém. Tudo o que nós vimos do que Deus é capaz de fazer mostram da grandeza do nosso Deus. É um fantasma. Amém. É óbvio, meu irmão. Para nossa mente é óbvio que ninguém anda sobre as águas. Da mesma maneira que é óbvio que 5 pães e 2 peixes não alimentam 15.000. Da mesma maneira que é óbvio que você já pescou a noite toda e lançar uma rede, vai vir um monte de peixe. Da mesma maneira que é óbvio um paralítico levantar em nome de Jesus. Da mesma maneira que é óbvio um mar não se abrir. Da mesma maneira que é óbvio pagar imposto com uma moeda dentro da boca do peixe. Amém. Quantas coisas são óbvias que isso aí não funciona. E todas elas fazem você ficar admirados e assombrados com o que Deus é. É um convite para nós para dizer que Deus existe, meu irmão. Amém? A natureza diz que Deus existe. Deus existe, Ele é fiel e Ele é grande. E é um convite para você. Amém? Então, amém, que Deus restaure em nosso coração, de novo, o temor de Deus e um senso de admiração e grandeza quando você lê as Escrituras. Amém? Que o Espírito Santo de Deus afete o teu coração. Amém? Essa é a razão porque nós lemos a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus é como se ele faz você estar ali dentro daquela experiência. Ele vivifica a palavra de Deus e Ele fala conosco. E aí você diz, para quê? Amém? Qual é o benefício de Jesus andar sobre as águas? Qual é o benefício prático? Para o religioso do momento vai dizer assim, isso aí, você não tem nenhum benefício. 0 benefício. Ninguém foi alimentado, né? Que nem aquela pecadora que derramou um vaso de alabastro, né? Você, qual é o benefício disso? Os pobres, podia ter vendido. E é isso que nós pensamos, nós temos uma mente curta, amém? Que nós só pensamos em dinheiro e no que é óbvio e no nosso mundo. E Deus tem um plano maior. Deus está expondo para a humanidade que Ele existe. Amém? E Ele está chamando o povo, chamando a humanidade a crer nele, a operar como Ele opera. Esse é o nosso chamado que nós entregamos para o diabo lá atrás. Amém? Então, qual é a função de Jesus andar sobre as águas? É dizer para nós que existem muitos territórios ainda não explorados que Deus está querendo expor e divulgar para nós, e nós vamos precisar operar nesses níveis. Amém? Amém? E nós precisamos nos tornar como crianças. Deus, andar sobre as águas. Amém. 5 pães e 2 peixes. Amém. Multiplicar 15.000. Não deixe a tua fé ficar religiosa e chata. Amém. Você ficar azedo ao longo da tua vida. Amém. Que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor renove a nossa admiração. Que o Senhor renove o nosso temor por Deus. E o Senhor renove a nossa capacidade de crer. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Amém. Deus prometeu, Deus faz, Ele faz milagres, Ele é grande. Amém. Porque nós vamos ser bombardeados. É como eu disse, nós vamos andar, nós vamos começar na nossa fé, e nós no meio do caminho, nós vamos, amém, sucumbir. Essa é a natureza humana, porque nós somos muito vulneráveis. Então, o que Jesus disse? Não tenham medo. O que é a reação imediata quando Deus está na área? Qual é a reação
automática. Quando Deus está na área, o homem treme. Amém? Quando Deus está na área, em toda a sua glória, o povo de Israel, que era cheio de si, amém? Ele diz assim, não faço. Quando ele desceu no monte com trovão, ruído e trombeta, amém? Moisés, fala com Deus lá, amém? Nós vamos ficar aqui. Depois tu só comunica para nós, amém? Ou seja, a gente e o ser humano é todo o Senhor de si, na presença do Senhor, amém? De toda a terra. É o que Jó fez. Puf. Meu irmão. Temor de Deus, grandeza de Deus, o que Deus é capaz de fazer. A admiração. A admiração. Nós estamos muito tecnológicos. Nós estamos exaltando muito a grandeza do que o homem é capaz de fazer. Amém? O homem é capaz de fazer, porque Deus foi bom e liberou para o homem fazer muita coisa. Mas, meu irmão, o Deus é muito maior. Amém? Levanta os teus olhos, amém? Tira os olhos, amém? Nós ficamos com esse fruto que a gente comeu, a gente fica, amém, se dibicando com Deus. Mas se Deus existe, por que Ele não faz isso? Por que a África está assim? Por que isso? Amém? Questionando, amém? Te rende a Deus, amém? Adora a Deus. Tenha admiração de Deus. Fala da grandeza de Deus. Canta. Amém. É o que o salmista faz. Canta. Amém. Louva a Deus. É impressionante o que Deus é capaz de fazer. Amém. Deus fez algumas coisas sobrenaturais. Se você pensar, amém, pelo pouco que nós conhecemos de Deus, amém, se Deus não fosse bom, não tivesse feito algumas coisas tremendas na tua vida, você não estaria nem aqui. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. E Deus precisa restaurar essa dimensão na nossa vida. Mas o que acontece? Ao Jesus andar sobre as águas, o temor houve no coração, ele diz, não, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu. Ele se apresenta. Respondeu Pedro, se és tu, me dá uma ordem para ir então. Amém. Que Deus nos ajude. Anda com Deus, que você vai ver, que você vai dizer assim, amém, tem algumas possibilidades que você não fazia ideia do que Deus quer fazer e pode fazer. Amém. Anda perto de Deus, você vai surpreender o que Ele é capaz de fazer. Então, qual é o segredo da nossa vida? Não fica olhando todos os problemas que você tem. Anda mais perto de Deus, Ele vai abrir teus horizontes. Amém. Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai mostrar a sua grandeza. Amém. Você anda com Deus, Ele vai dizer, Pedro, é o seguinte, vem, olha o que Pedro diz, me dá uma ordem, que é totalmente o oposto do jardim do Éden. Nós não recebemos ordem de ninguém. Amém. Deus me dá uma ordem, vem Pedro. Eu falei assim, essa é a razão, meu irmão, que requer de nós um coração humilde, treina a obediência a Deus. Quando Ele diz não murmura, não faz isso, não faz isso. E nós precisamos aprender a obedecer, a ter um coração de obediência. Quando Elias estava num tempo de crise, ele diz, vai até a viúva que eu ordenei que ela te sustente. Amém? Deus está dando umas instruções. Amém? Se você tem juízo, obedece. Amém? Obedece a Deus nessa hora. Fé significa que você confia plenamente e você vai fazer exatamente o que Ele diz. Amém? E Pedro, Pedro obedeceu e andou. Isso. Amém. E ele disse, vem Pedro. E Pedro descendo do barco. Amém. Que cena maravilhosa. Amém. Amém. Deus, amém, ajuda a gente nesse início de ano a ser capaz de descer do nosso barco, sair do nosso conforto, Deus. Sair daquilo que está tudo. Amém. O ser humano, está procurando um lugar para se agarrar, uma tábua para se agarrar. Amém. Algo seguro, algo que não me comprometa, algo que não arrisque. Amém. Deus, as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas, inclusive, bebem e pecam para ficar mais tranquilo. Amém. Porque a vida, amém, é muita pressão, elas acham algum lugar para achar um certo descanso. Quando Deus nos diz assim, eu estou liberando níveis de fé para que vocês sejam daqueles que diante das adversidades não retrocedam, mas continuem avançando. Amém. Amém? Então, amém, que bênção.
botar o pé para fora d'água. Amém. Deus está liberando novos níveis de fé. Só que diz, aí todo mundo diz, oba, vai requerer de você botar o pé para fora d'água. Amém. E olha o que acontece. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a minha palavra nessa manhã, amém, fé vai ser requerido de nós. Mas um coração consagrado vai ser requerido de nós para viver nesses níveis de fé. Porque senão você vai chegar no meio do caminho e vai afundar. O objetivo, Jesus, amém, Jesus, você pensa bem, você foi capaz de dar 5 passos de fé sobre as águas e você afunda. Existe a possibilidade de que o objetivo de Deus para nós é dar os 5 passos de fé, ou quantos forem até Jesus, e não afundar? Esse é o desejo de Deus. Esse foi a fé que Abraão viveu. Amém. Esse foi o nível de fé que esses heróis da fé fizeram, porque eles foram até a fornalha quente e foram até o final da fornalha. Amém. É um nível de fé que rompe certos limites. Amém. É como se Pedro tivesse ido até aí e... Amém. Existem territórios a serem explorados. E aí Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Ambos subiram num barco. Amém. Qual é a minha interpretação? Ok? Jesus está andando sobre as águas, eles viram de longe, parecia um fantasma. Sou eu, Pedro vem, ele caminha até Jesus. Amém, que bênção. Amém. Os netos de Pedro. Eu quero ter a fé do meu avô. Tu vai fazer faculdade de quê? Faculdade de quê? Eu quero ter a fé que o meu avô teve, de desafiar os elementos e andar sobre as águas. É isso que eu quero. E é isso que Deus quer colocar na terra. É a bênção de Abraão que veio para as nações, pessoas que creem em Deus e têm uma aspiração de ser como Deus, operar na terra, andar pela fé e agradar a Deus nessa dimensão. Amém? Essa é a fé que Deus está querendo. É sermos dispostos a andar em passos, não fazer coisas que são para o nosso, para a nossa vida nesse momento. E é um desafio, amém, que a caminhada de fé, que muitas vezes a mensagem de fé foi mal interpretada. Que você quer a fé para pagar minha conta e para ter um bem-estar aqui. Amém? Quando Deus disse, Deus quer afetar as gerações. Amém? Amém? Ele quer ver pessoas. Amém? Amém? Imagina que as pessoas disseram, eu sou filho de Abraão. Amém? O que eles estavam dizendo? Amém? Eu sou filho de Abraão. Amém? Um homem de fé. Amém? Amém. Aí Jesus estava diante deles. Amém? Mas aqui está quem é maior que Abraão. Amém? Nós podemos operar nessa realidade. Amém? O que é que Deus tem para nós nessa hora? Amém? Níveis maiores de fé, e que o Senhor encontre em nosso coração o desejo de operar. E vai requerer de nós, Senhor, nós precisamos ter um encontro contigo. Nós precisamos, porque, amém, Deus quer visitar o seu povo nessa hora. Amém. Deus quer falar conosco, Deus quer mover no nosso coração. E Deus quer gerar em nós algo que nos faça operar na força e no poder do Senhor. Da onde vem essa graça da nossa união com Cristo? Amém? Nós vamos precisar nos consagrar mais a Deus e nos separar mais desse mundo. Amém? É inevitável. Amém? Se você quer mais de Deus e operar no nível que Ele tem, nós vamos ter que apagar as influências que nós temos e começar a nos consagrarmos mais a Deus e buscarmos a Deus de todo o coração. Amém? E para a gente terminar, Romanos 4. Acho que está bom assim. Que
Deus fale conosco nessa manhã. Romanos 4 está falando de Abraão. Lembra quando Deus disse, tu vai ter um filho? Mas tu vai ter um filho. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de nações. Quero ler uma versão aqui. Acho que quem tem a NIV aí, nova versão, queria ler as Romanos 4, 18. Diz assim. Contra toda a esperança, Abraão, crendo, cheio de esperança na sua fé em Deus, para se tornar pai de muitas nações, ele creu. Ok. Então imagina, versículo 19. Sem enfraquecer na sua fé, que é o que está escrito aqui. Que Deus te trouxe até aqui com a tua fé. Que daqui para frente jamais diminua. Amém. Existe uma jornada de fé, amém, onde as pessoas muitas vezes, nós estamos falando da pressão tem sido tão grande que as pessoas estão se desviando, achando um caminho para se acomodar. Amém. Mantém firme, que Deus te dê a graça, para que esse aqui seja o menor nível de fé que você vai andar. Amém? Amém. É assim que se faz. Você vai a Deus e vai dizer assim, Deus, eu preciso da tua força para operar daqui para frente. Sem enfraquecer na fé, ele encarou os fatos de que o seu corpo, é isso que ele diz, ele não negou os fatos. O corpo dele, ele estava morto e o de Sara também, não saía nada daqui. Mas ele creu em Deus. Então ele diz, sem enfraquecer, embora levasse em conta. Amém. E essa é a grandeza de um coração humilde. O coração humilde, ele é honesto e diz assim, eu não sei fazer, mas eu creio. Amém. Eu não tenho capacidade, eu não tenho curso, o que seja, mas eu creio em Deus. E aí ele diz assim, no versículo 20, não duvidou. Ele não balançou. Essa é a palavra. Ele não balançou. Nos grandes testes da vida, ele não balançou, ele não hesitou e ele não vacilou. Que Deus nos dê a graça, amém, de fortalecer a nossa fé e que você terminou de uma maneira e que daqui para frente, amém, novos níveis de fé, mais, amém. Que Deus toque o teu coração. Ele não vacilou, ele não hesitou, ele não titubeou. Em relação às promessas que Deus tinha feito, mas pela fé se fortaleceu. E aqui eu quero concluir nesse ponto. A nossa tradução fala que ele se fortaleceu. Meu irmão, é impossível você se auto-fortalecer, amém? Ok? Não existe essa capacidade no ser humano. Amém? Muitas das coisas são fruto das traduções. A tradução diz assim, ele foi fortalecido na sua fé. Ou seja, Deus inicia o processo, Ele mantém o processo, é na presença de Deus. E, meu irmão, que Deus esteja fortalecendo a tua fé, ao ponto de você não enfraquecer, mas Ele foi fortalecido no meio do teste. Deus diz assim, tu vai ter um filho. Então guarda isso, meu irmão, para a gente concluir. Tu vai ter um filho. Ele olhou para o lado, viu, eu tenho 100 e poucos anos, amém. Eu tenho 1900 anos. Sou Matusalém. Amém, não tinha nada.
corpo estava morto, não saía nada dali. Ele disse, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não hesitou em nenhum momento. Amém. Como você faz isso? Só andando com Deus, meu irmão. Amém. Desenvolve esse apetite, que Deus te dê a graça, a força e o desejo e a fome de andar nesses níveis de fé, e para isso você vai precisar de Deus fortalecendo a tua vida, renovando você, avivando o dom no teu coração. Você não pode sair da presença de Deus, amém, porque os níveis de fé são grandes, amém. Pedro poderia, e esse era o desejo de Deus, andar sobre as águas e não afundar. É requerido esse momento, e eu estou dizendo sobre esse momento onde você pode duvidar, pode, amém, de alguma maneira hesitar. Deus fortaleceu a esse homem, estando plenamente convicto, totalmente convicto, que Deus era poderoso para fazer o que prometeu. Então, numa época, meus irmãos, que a nossa fé está sendo testada, provada, amém, ridicularizada, o mundo todo, a pressão, muitas vezes família, amém, tudo. Onde você diz, você ainda é aquele que crê em Deus, amém. Você ainda é aquele que crê que, amém, Pedro andou sobre as águas, amém. Você ainda é aquele que crê que Deus faz milagres? Sim, eu sou aquele que crê que Deus faz milagres, e muito mais, amém. E que Deus te dê a força e a graça, e que Deus visite o teu coração nessa manhã, nesse início de ano, pelo Espírito de Deus, te fortaleça, amém, na tua fé, e que você seja fortalecido no Senhor, para continuar crendo no que Deus tem preparado. Amém? No que Deus tem preparado. Existem novos níveis de fé, amém, disponíveis para nós. Amém? Existem novos níveis de fé que Deus tem disponível para todos nós. Então, quando Pedro andou, amém, graças a Deus, amém, que ele pelo menos andou alguns passos sobre as águas. Mas é bem possível, né, que a fé desse homem afetou o filho dele. Amém. Amém. E que se eu puder dizer isso, colocar esse desejo no teu coração, anda numa realidade com Deus, que você deixa algo, amém, estimule a próxima geração a ser melhor que nós, amém, crendo em Deus e andar nesses níveis de fé. Essa é a fé que Deus está procurando na terra. É uma fé que vai além do nosso conforto, mas afeta a eternidade. Em nome de Jesus.